Meus amigos e minhas amigas do grupo de estudo Os Trabalhos e os Dias, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, mais um bate-papo, mais uma aula, dessa vez sobre, resumidamente, como se comunicar melhor, como falar em público. A minha ideia aqui hoje é trazer para vocês um guia prático, coisas que vocês podem colocar em prática hoje mesmo, caso vocês tenham aí a oportunidade de querer se comunicar. Pessoal, o importante, antes da gente propriamente falar, é vocês entenderem o seguinte: falar em público não necessita, né, obrigatoriamente de uma multidão, de uma plateia de 200, 300, 50, 70 pessoas. Falar em público pode ser decisivo conversando apenas com uma pessoa, com duas pessoas. Se você consegue manter a atenção, reter a atenção de uma, duas pessoas, isso faz com que você consiga reter a atenção de 500, de 700 pessoas de uma vez só. Beleza? Vamos começar a falar sobre isso. Vamos trazer algumas coisas aí bastante interessantes para o nosso bate-papo. Claro, o nosso chat está sempre aberto. Se você tiver alguma dúvida, vá conversando comigo para a gente ir sentindo aqui um pouco, né, a temperatura. Mas me interrompam se tiver dúvidas e perguntas aí. Caso eu não saiba, a gente pesquisa junto, beleza? Olha só, antes de tudo, é claro, eu não poderia deixar de falar dos nossos patrocinadores. Por quê? Porque o patrocínio é aquilo que faz com que esse grupo seja gratuito, que esses nossos encontros aqui não sejam cobrados. Eu estou falando da Mentel Seguros, que é uma corretora de seguros que te atende em todos os âmbitos do seu patrimônio. Seja seu seguro residencial, seja seu seguro automotivo, seguro de vida, plano de saúde, em tudo. Se você quer pagar menos, tá? Com uma qualidade excelente, a Mentel Seguros é a corretora indicada para você. Ela tá ali do seu lado para proteger o seu patrimônio e o link vai estar aqui na bio, beleza? E na descrição aqui também do vídeo. Outro patrocinador, é claro, é o Lumen Acervo. O Lumen Acervo, que é uma loja, uma boutique de luxo, de materiais de papelaria, de cerâmicas, que atende você em todos os seus momentos do dia ali. Desde o seu café da manhã até a sua reunião de trabalho. O Lumen Acervo está com você em todas as ocasiões. Inclusive, a gente tem cupom de primeira compra, se eu não me engano, aí de até 15%, também vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? O último recado é: inscrevam-se no canal do YouTube para a gente bater logo a nossa meta de 1.000 inscritos no canal, tá bom? Então, até vocês que estão aqui no ao vivo, pessoal, se inscrevam no canal para a gente bater logo essa meta aí, divulguem, façam o que vocês quiserem para a gente partir para uma nova meta, para novos objetivos, beleza? Pessoal, não vamos demorar muito, os objetivos aqui das aulas pela manhã são sempre aulas curtas, mas bastante úteis, e hoje o nosso tema é muito interessante. Mas existe uma dificuldade para mim, porque é o que a gente chama de, né, metalinguística, ou seja, eu estou falando em público e vou falar, né, com vocês sobre falar em público. Então, cada coisa que eu trouxer aqui, cada aspecto da minha fala pode ser destacado como um exemplo daquilo que vocês podem fazer. Ah, o Pedro é o melhor orador da história? Claro que não, mas dá para o gasto. O importante, pessoal, é que vocês tenham uma série de ferramentas para que depois vocês comecem a lapidar o discurso e colocar a identidade de vocês nisso. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, falar em público é uma ferramenta
e é uma arma que vocês têm para todas as áreas da vida. Quando vocês querem, vamos lá, quando os rapazes querem conquistar aí a sua namorada, a sua esposa, né? Em algum momento vocês tiveram que ser persuasivos, interessantes. Vocês tiveram que captar a atenção de alguém. Isso é falar em público. Pessoal, nós estamos falando desde sempre, aonde há seres humanos, houve ali uma reunião, houve ali um momento em que uma pessoa se teve que se colocar à prova para que, de algum modo, ela captasse a atenção, ela retesse a atenção e ela passasse uma mensagem. Beleza? Isso é importante. Nós estamos falando, por exemplo, dos grandes discursos da Grécia Antiga. Nós estamos falando, por exemplo, dos grandes e longuíssimos discursos no Senado romano, discursos de 2, 3, 4 horas, no qual o orador passava ali esse tempo inteiro sem pegar em um papel e se lembrava de tudo o que ele precisava dizer a partir de técnicas, claro, muito próprias e muito apuradas de memorização. O nosso intuito hoje aqui não é que você para que você sustente 2, 3, 4 horas de um discurso sem pegar um papel. Muito pelo contrário, hoje, e a gente vai falar sobre isso, a tecnologia ela está aí a nosso dispor para que você tenha ajudas, auxílios na hora de falar em público, na hora de expor uma ideia, na hora de convencer, na hora de dar exemplos, na hora de enriquecer o seu discurso para que as pessoas possam, de algum modo, parar para te ouvir. Os grandes, né, intelectuais, os grandes entendedores de redes sociais, de televisões, de telecomunicações, de comunicações como um todo hoje, vão dizer que o maior ativo do século XXI é a atenção. Então, se você consegue captar a atenção de alguém por um determinado tempo, isso vale muito mais no século do XXI do que valia, por exemplo, no século XVIII, XVII, XVI e XIX. Por quê? Porque as pessoas estão hiperconectadas, mas, ao mesmo tempo, elas estão hiper desfocadas. O excesso de informação faz com que as pessoas foquem menos em um determinado assunto. Basta você pensar na sua experiência aí de rolar o feed do Instagram, no qual, depois de 10 minutos, você não lembra jamais qual foi o segundo tema que você viu ali no Reels, né? Aquilo é facilmente esquecido. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, falar em público é uma arma no seu emprego, para que os seus superiores, para que as pessoas, para os seus colaboradores, eles entendam e sigam aquilo que você está falando. Se você é dono de empresa, você precisa que a sua empresa tenha unidade de linguagem. Então, você precisa que ela fale uma mesma língua, e para isso você precisa se comunicar bem. Se você trabalha em uma empresa, você tem algum cargo que tem pessoas acima na hierarquia, tem pessoas abaixo na hierarquia, e você precisa ter essa capacidade de falar com determinadas hierarquias diferentes, porque aí o discurso muda, aí, ou seja, em todo momento você precisa modular o seu discurso, mudar o seu discurso para que ele seja o mais efetivo e eficiente possível. Beleza? Tá fazendo sentido? Pessoal, por favor, comentem aí se estiver fazendo sentido o que a gente vem falando até agora, que eu preciso de vocês aqui também no chat para conversar comigo aí nessa manhã, beleza? Se estiver fazendo sentido, respondam assim, sim, só isso, sim.
eu vou saber que você está aqui me ouvindo e que você está prestando atenção. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Pessoal, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o ser humano é um ser que se comunica e melhor conquistará os seus objetivos aqueles que se comunicam com mais eficiência e com mais clareza. Então vamos lá. Você quer ascender profissionalmente? Se comunique melhor. Você quer conquistar aquela pessoa que você se interessa? Se comunique melhor. Você quer que os seus filhos te obedeçam? Se comunique melhor. Você quer convencer as pessoas para que elas comprem o seu produto? Se comunique melhor. Você quer, de algum modo, estar em um local de relevância, ser ouvido? Se comunique melhor. E é claro que durante a história sempre foi assim. As grandes guerras, as grandes revoluções, os grandes discursos da humanidade. E aí eu falo de Abraham Lincoln a Jesus Cristo, todos eles se fizeram, se utilizaram dos discursos da oratória para que as pessoas ouvissem e seguissem aquilo que eles tinham a dizer. Falar em público é a mistura de algumas coisas simples, algumas coisas que nós vamos falar aqui, e eu trouxe 5 pontos que eu posso dizer que são determinantes. 5 pontos que podem ser determinantes para que você quebre de vez essa timidez, quebre de vez esse nervosismo, quebre de vez esse medo que muitas pessoas têm de falar em público. Afinal, falar em público não precisa gerar essa série de sentimentos ruins, angústias e assim por diante. Se você seguir pelo menos esses 5 passos. É claro que há outros, é claro que você sempre pode melhorar, mas você sai de um orador muito ruim para um orador aceitável, eficiente, claro, preciso, se você prestar atenção nessas 5 dicas. Afinal, falar em público é a união de uma fórmula com um recheio. A fórmula são essas 5 dicas que eu vou dar para vocês, esses 5 pilares, tá? Unidos aí ao recheio, ou seja, ao seu estudo e a um conteúdo que só você pode imprimir no seu discurso, que será tão maior e tão mais interessante de acordo com a sua, o seu repertório de informações e o seu repertório cultural. O grupo de estudos, trabalhos e os dias, ele serve exatamente para isso, para alargar o seu repertório, para alargar a sua cultura geral, para te trazer informações e conhecimentos sobre literatura, arte, cinema, sobre rotina, sobre produtividade, sobre processo criativo, sobre muitas coisas que podem potencializar o seu discurso. Então, pessoal, quando você utiliza essas 5 técnicas e quando, por exemplo, você tem o hábito da leitura, a sua capacidade de comunicação ela se torna exponencial, ou seja, ela se torna praticamente sem limite. Por quê? Porque assim ela, tá? Porque assim ela não vai ter ali barreiras. Você vai conseguir se comunicar cada vez com mais pessoas sobre mais assuntos diferentes. Beleza? A primeira dica, tá? Sem muito aí me alongar com vocês, a primeira dica, ela pode parecer básica, ela pode parecer extremamente simples, mas em um mundo de redes sociais, em um mundo onde pessoas que têm milhares e milhares de seguidores e de inscritos em canais do YouTube, por exemplo, muitas dessas pessoas não seguem essa dica. Muitas dessas pessoas são agentes aí
desinformações, de desconhecimento. A primeira dica não poderia ser outra, é domine o assunto que você vai abordar. Domine o assunto que você vai abordar. Pessoal, quando nós falamos em público, seja digitalmente, virtualmente ou presencialmente, nós estamos diante de uma série de pessoas que possuem repertórios, vidas e interpretações diferentes sobre aquilo que nós vamos falar. E falar em público é, sem dúvida nenhuma, um momento muito solitário, um momento muito difícil se você estiver despreparado. E o despreparo, pessoal, ele parte ali muito da sua falta de estudo. Ele parte dali muito da sua incapacidade de concatenar, ou seja, de organizar diversas vertentes sobre um assunto. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Quando eu estou lá no Clube Lumen, né, abordando, falando e trazendo alguma vertente, algum fato histórico, sendo ele controverso ou não, eu preciso saber argumentos que são contra e argumentos que são a favor. Por quê? Porque, a depender do meu público, eu precisarei desses argumentos para que eu possa, de algum modo, tá? Fazer com que o meu discurso seja ainda mais convincente, fazer com que o meu discurso seja ainda mais efetivo, ainda mais eficaz, que a minha mensagem chegue, e mais do que chegue, que ela convença, e mais do que ela convence, do que ela ensine alguma coisa àqueles que estão me ouvindo. Então, para isso, pessoal, eu preciso dominar as bibliografias. E você, quando se coloca em frente a uma plateia, a uma audiência, essa audiência vai te julgar. Essa audiência ela vai falar: opa, essa pessoa que está aqui, será que ela é? Será que ela de fato domina? Então, o que que nós temos? Nós temos a necessidade de dominar o assunto abordado. Nós precisamos estudar aquilo que nós nos propomos a dizer. Nós precisamos não estudar apenas aquilo que nós concordamos dentro desse universo que será abordado, mas aquilo que também muitas vezes nós discordamos. Muitas vezes a corrente majoritária e também a corrente minoritária. Porque assim, você unindo o estudo com os repertórios, com os argumentos contras e os argumentos favoráveis, você unindo diversas bibliografias, você vai ter ali na sua cabeça uma série, tá? Diversos exemplos que você pode utilizar para que a sua mensagem atinja a finalidade dela. Você saber a finalidade do seu discurso é muito importante. Beleza? Hoje, por exemplo, é um guia. Se você colocar em prática, muito provavelmente isso aqui irá funcionar. Porque se você se coloca diante de uma audiência sem estudar minimamente, a chance de um fracasso é muito grande. Agora, se a sua necessidade, ou seja, se a sua finalidade é, por exemplo, um discurso político de convencimento, você precisa dominar outros assuntos e outras técnicas que vão fazer com que o seu discurso político seja eficiente, que lhe convença com quem você está falando. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Por favor, escrevam aí para mim, para eu saber que vocês estão vivos aqui comigo. Escrevam aí sim ou não, em caso de dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar no chat, que eu imediatamente aqui respondo, se assim eu souber. Beleza, meu amigo Belion, sem dúvidas até o momento. Ótimo. Sem dúvida. Daniel, beleza. Igual eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Beleza?
esse é, sem dúvida, a dica. A primeira dica é, sem dúvida, aquela que vai trazer a maior confiança possível. A sua confiança virá na direção que você estuda. Se você estuda pouco, a sua confiança é pouca. Se você estuda bastante sobre aquele assunto, a sua confiança será grande naquele assunto. Porque você chegará na frente de uma plateia, de uma audiência, de uma ou muitas pessoas, e você tem propriedade para falar. E não confundam, pessoal, não confundam autoridade, propriedade e conhecimento com diploma, com um cargo que a pessoa ocupa. A pessoa pode ocupar um cargo político, um cargo na gestão pública, o cargo numa empresa e não ter domínio nenhum, não ter conhecimento nenhum daquilo que ela está falando. Pelo contrário, uma pessoa que, por exemplo, não possui um cargo público, não possui ali uma hierarquia alta na empresa, ela pode estar com a verdade, estar com o conhecimento e possuir a autoridade real diante daqueles com quem ela está falando. Porque a autoridade real, a propriedade na fala, ela está no conhecimento adquirido e não no diploma que você possui e não no cargo que você ocupa. Beleza? Portanto, a gente pega essa primeira dica, a gente salva essa primeira dica, a gente memoriza essa primeira dica e a gente coloca ela diante da nossa segunda dica, do nosso guia prático. A nossa segunda dica, ela também é muito simples. Ela também é muito simples e ela é o seguinte: conheça o seu público. Vamos lá. Opa! Hoje eu vou falar em público. Eu vou falar para 70 pessoas. Caramba, é muita gente. Sim, sim, só que são 70 bebês. 70 recém-nascidos. São 70 crianças de até 1 ano. Qual que é a dificuldade que eu tenho para falar isso? Nenhuma. Nenhuma. Elas não vão nem entender o que você está falando. É claro que eu estou exagerando aqui para que você entenda o seguinte, pessoal. Conhecer o seu público é, sobretudo, modular a forma como você fala. É, sobretudo, encaixar o seu discurso dentro de uma alta formalidade ou de uma baixa formalidade. Se você vai, por exemplo, discursar para crianças de até 10 anos de idade, você não vai usar ali palavras muito rebuscadas. Você não vai usar a forma extremamente culta da linguagem. Você não vai usar exemplos que estão fora do horizonte de consciência do seu público. Do mesmo modo, se eu vou falar sobre um assunto específico para uma série de PhDs daquele assunto, vamos supor que eu vá dar uma aula sobre Shakespeare para um grupo de pessoas que são todas formadas em letras, que todas possuem doutorado em Shakespeare, que todas possuem aí horas e horas e horas de leituras de Shakespeare, que já leram as obras completas de Shakespeare 1, 2, 3, 4 vezes. Percebam que eu não vou precisar iniciar o meu discurso dizendo quem foi Shakespeare, dizendo qual a importância de Shakespeare. Não, você vai para assuntos mais nucleares, você vai para assuntos mais finos, muito mais rebuscados. Você pode usar exemplos das obras de Shakespeare, você pode citar Shakespeare, você pode trazer características de personagens coadjuvantes da obra de Shakespeare. Você pode falar de obras que são pouco lidas de Shakespeare. Por quê? Porque o seu público te acompanha nisso. O teu público está em unidade com você. O seu público ele está, de algum modo, entendendo aquilo que você está falando. Conhecer o seu público
é fundamental para que a sua oratória seja eficiente, que ela cumpra a finalidade. Esse exemplo dos bebês e o exemplo dos PhDs em Shakespeare são contrastes muito grandes para que você entenda, a partir do exagero, da hipérbole, que você precisa conhecer de algum modo com quem você está falando. Para que você possa usar os melhores exemplos, para que você possa escolher melhor as palavras, para você escolher o seu nível de formalidade, para que você possa escolher o seu nível de complexidade. Então, isso é muito importante. Quando você entende o seu público, né? Você entende, por exemplo, o momento de quebrar o gelo. Você entende, por exemplo, o momento no qual você vai se aventurar em uma piada. Você entende que o humor possui o seu lugar, possui o seu momento. Até porque, nunca se esqueçam, a audiência ela está ali, de algum modo, para te julgar. Ela está ali, de algum modo, para te sabatinar. Então, por isso que eu sempre digo, comentem aqui, façam comentários, estejam comigo. Por quê? Porque falar em público, e aqui nós temos 20 pessoas às 6 horas da manhã, às 6:30 da manhã conosco, digitalmente, virtualmente, é totalmente diferente se essas pessoas estivessem ao vivo. Então você precisa ter ali ferramentas para isso, você precisa conhecer o seu público para isso. Numa sociedade da desatenção, uma aula às 6 da manhã, por exemplo, aumenta muitas vezes a sua capacidade de foco, a sua capacidade de compreensão. Por quê? Porque você ainda não passou horas e horas e horas diante de uma rede social. Você ainda não pegou um trânsito absurdo, mesmo que você esteja nele. Você ainda não trabalhou o dia inteiro, então a mensagem ela chega até você de forma mais pura e cristalina do que se eu fizesse essa aula às 8 da noite. Aí você já percorreu o dia inteiro com, com alegrias e dissabores, mas você percorreu. O seu mental não está tão limpo quanto, por exemplo, depois de uma noite de sono. Então, eu utilizaria outras técnicas. Eu teria que trazer uma outra energia, outros exemplos. Porque às 6 da manhã me permite que eu fale um pouco mais baixo. Permite com que eu não tenha que ativar a sua atenção tão agressivamente para tê-la, para possuí-la. Por quê? Porque nós estamos todos descansados, nós acabamos de nos levantar, tomar um banho, estamos tomando café, estamos indo para o trabalho. Segunda-feira, saímos de um final de semana e assim por diante. Beleza? Pessoal, uma dica extra aqui dentro da dica de conheça o seu público. Não exagerem no humor. Não exagerem no humor. O humor, pessoal, ele é um termômetro quando você está falando em público. O humor, ele é uma ferramenta que você utiliza para saber se o público ele está ou não com você. Nada pior, nada pior do que um orador que quer ser engraçado à força, que quer se utilizar do humor no momento errado. Isso quebra a conectividade, a conexão entre o orador e a audiência. Beleza? Então, vamos lá. Domine o assunto, estude o assunto, mas também não se esqueça de estudar e de conhecer o seu público. Beleza? Porque a dica 2, ela já se liga com a dica 3. O público ele estará em conexão com você mais genuinamente de acordo com o seu interesse real em passar alguma coisa para aquele público. Portanto, a terceira dica que eu trago para vocês para falar em público, ela é uma dica que também é fundamental,
mas que depende da dica 2. Você estuda o assunto, você conhece o seu público e a tua finalidade, ela tem que ser verdadeiramente de passar alguma coisa que seja valiosa para esse público que te escuta. Sabe por quê, pessoal? E aqui vai um segredo para vocês. Nós, seres humanos, nós somos, de algum modo, possuidores de uma capacidade muito interessante e quase intuitiva de perceber e captar mentiras. Nós, querendo ou não, conseguimos captar quando alguém está cumprindo tabela com a gente, não está genuinamente interessado no que está fazendo. É verdade ou é mentira o que eu estou dizendo? Nós conseguimos captar ou não quando a gente percebe que a pessoa ela está ali de algum modo só cumprindo tabela, ela está ali só tocando com a barriga alguma coisa. É verdade ou é mentira? Escrevam aí para mim nos comentários, por favor. E claro, olha só, pessoal, nós conseguimos perceber o seguinte: nós conseguimos perceber quando o interesse de alguém é genuíno ou quando o interesse de alguém é artificial. Faz parte da nossa capacidade e da nossa interpretação e da nossa leitura de outros seres humanos, certo? Então, a terceira dica que eu dou é o seguinte: estejam interessados naquilo, estejam presentes naquilo, estejam verdadeiramente focados em entregar algum material, algo de valor para aquelas pessoas que estão ouvindo você. Igual, eu estou aqui, eu acordei às 5 horas da manhã, eu tomei banho, eu me preparei, eu preparei o cenário, eu peguei a câmera, eu preparei a aula com muita antecedência, eu trouxe para nós aqui uma série de exemplos, trouxe dicas que eu considero realmente úteis. Eu poderia pegar, essa aula às 6 horas da manhã, eu não, vou fazer de qualquer jeito, não vou nem tomar banho, não vou nem pentear o cabelo, vai estar tudo uma bagunça, a internet ruim. Não, eu testei a internet. Eu estou interessado nisso aqui, porque isso começa o meu dia de uma forma produtiva e o meu dia inteiro é produtivo. Eu realmente gosto de estar aqui com vocês. Realmente eu tenho interesse de estar aqui com vocês. Então, explicar várias vezes, estar disposto a tirar as dúvidas, está disposto a entregar valor para a audiência. A audiência percebe isso. Então, se você estuda o tema, se você estuda o seu público e se você tem real interesse em agregar valor naqueles que estão te escutando, a probabilidade de você criar uma boa conexão e ser um bom orador com aquele grupo de pessoas é muito grande. E aí, uma dica bônus aí, novamente, dentro dessa dica número 3. Eu comentei com vocês sobre o humor na dica passada, e nessa eu trago para vocês uma outra dica bônus, que é o seguinte: pessoal, falar em público, ter uma comunicação eficiente e eficaz, não significa necessariamente e obrigatoriamente saber tudo. Ou seja, não minta para a sua audiência. Vamos lá, eu sempre trago para vocês aqui o seguinte, pessoal, façam perguntas, façam perguntas, façam perguntas. Isso já me aconteceu não uma, nem duas, nem 3 vezes. Isso me acontece várias vezes de eu não saber exatamente ou não saber totalmente a pergunta que me é colocada. Isso é motivo de desespero? Não, isso é motivo para eu virar e falar: opa, Tainá, Ana, Belion, Lorena, Laura, eu não sei, mas eu vou pesquisar, eu trago para você essa informação. Eu não sei. Pesquisa aí alguém, pessoal, para trazer essa informação para nossa colega. Falar em público
não significa saber tudo. Contudo, precisamos lembrar da nossa dica número 1. Quanto mais a gente estuda, mais nós estamos preparados, mais nós estamos ali confortáveis para falar sobre algum tema. Beleza? Então vamos lá. Não minta. Se você tem interesse genuíno com alguém, você não mente para essa pessoa. Você não mente para esse grupo de pessoas. Pode ter uma ou 500 pessoas. Uma mentira é uma mentira. Então você virar e falar diante de 500 pessoas, pessoal, não sei. Isso pode gerar até mais conexão com os seus, com os seus, com a sua plateia, com a sua audiência. Por quê? Porque as pessoas, como eu disse para vocês, elas captam traços finos, comportamentos genuínos e verdadeiros. Beleza? Então, isso pode te aproximar do seu público, porque te traz humildade, porque te traz traços ali de prudência, traços de verdade. Então, o seu público, cada vez, ele vai estar mais disposto a te ouvir. Beleza? A quarta dica é uma dica fundamental para você reter a atenção. Fundamental. E essa dica tem a ver com ritmo e entonação. Vamos lá, pessoal. Olha esse exemplo prático aqui com vocês. Eu costumo falar variando ritmos e variando a minha entonação. Eu conto um segredo, eu diminuo o tom da voz, para que só eu e você escutamos. Quando eu quero explodir, eu venho e trago a sua atenção para mim. Eu busco você que tá perdido. Quando eu digo o seu nome, Laura, Lorena, Ana, Berion, Tainá. Opa, você presta atenção, eu trago você para aquilo, eu trago você para o momento. Porque é muito difícil você manter a atenção por 30, 40, 1 hora, 2 horas de todo mundo, sem que todo mundo desgrude o olho de você ali. Contudo, se fosse ao contrário, se eu não dissesse o nome de ninguém, se eu não mudasse o ritmo, se eu não mudasse a entonação, e eu conversasse com vocês no mesmo tom, no mesmo ritmo, sem ter alteração de voz, sem ter qualquer tipo de alteração de, né? Se eu falasse com vocês dessa forma aqui, durante 40 minutos, não ia ter ninguém na aula, não ia ter ninguém no bate-papo. Por quê? Porque a quarta dica, ela tem a ver com fuja da monotonia. Fuja, né? Fuja ali desse discurso uníssono, ou seja, sem variações, sem ritmos diferentes, sem entonações diferentes. Se movimente, converse com o seu público, porque aí você chama a atenção, você entra e sai do assunto, você chama a atenção para o núcleo duro daquilo que você está se comunicando. Beleza? Então, tenha entonação diferente, traga as pessoas para dentro do assunto, busque a atenção das pessoas. Como? Busque a atenção dela com variações, com quebras, com exemplos, com perguntas retóricas, chamando o nome das pessoas e assim por diante. No ambiente virtual, qual uma forma de fazer isso? Essa forma pode ser, por exemplo, escrevam no chat, como eu já falei com vocês 1 ou 2 vezes aqui durante o nosso bate-papo, né? Então, vocês estão entendendo, sim ou não? É verdade o que eu disse? Escrevam aí. E aí vocês vão e escrevem. Então, vocês participam disso conosco, beleza? Ritmo e entonação. Vamos lá. Recapitulando. Se você domina o assunto, se você conhece o seu público, se você realmente tem interesse naquilo que você está falando, se você varia o seu ritmo e a sua entonação, muito provavelmente as pessoas vão estar ainda mais atentas naquilo que você está falando.
Se no final você fizer tudo isso e rechear essa história, rechear essa oratória, rechear esse discurso com histórias, com curiosidades, com fatos históricos, com episódios pessoais, aí, meu amigo, você vai, de algum modo, colocar a cereja do bolo. Porque fatos históricos, curiosidades e fatos pessoais, episódios pessoais geram aproximação. O ser humano, eu abri a nossa conversa de hoje falando que o ser humano, independente da época, ele se utiliza do discurso para alcançar alguma finalidade. Jesus Cristo, quando ele se reuniu na montanha, né? E proferiu ali as palavras milenares que ficaram conhecidas como o Sermão da Montanha. Ele se utiliza de técnicas também. Ele se utiliza de parábolas, ele se utiliza de exemplos, ele se utiliza de ferramentas para reter a atenção. Ele tinha, é óbvio, por ser Deus, ele tinha ali o domínio completo da sabedoria, da ciência. Então, ele coloca no seu discurso, ele embute no seu discurso várias camadas, de modo que o pescador mais simples, até o homem mais letrado da sua época, vá conseguir entender aquilo que ele está falando. Trazendo agora para a nossa realidade. Quando você coloca aí discursos, quando você lê grandes discursos da humanidade, de grandes estadistas, de grandes oradores, você sempre vai encontrar o elemento da história, você sempre vai encontrar o elemento da curiosidade, você sempre vai encontrar o elemento da poesia, você sempre vai encontrar o elemento da persuasão, sempre, 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 porque isso mexe com os sentimentos, isso faz com que a pessoa se interesse, isso retém a atenção. Isso faz com que você se torne um orador melhor do que se você não utilizar. Beleza? Pessoal, olha só. Falar em público, falar diante de uma audiência, falar para 10 ou para 10 mil pessoas é a mesma coisa. Se você estiver munido das ferramentas corretas. Da onde que vem o nervosismo? Da onde que vem a ansiedade? Da onde que vem a insegurança? Elas vêm exatamente da falta de conhecimento. Ela vem exatamente de você não conhecer o seu público. Elas vêm do seu desinteresse. Vem da falta de ritmo, da falta de entonação. E ela vem da falta de repertório. Pedro, como que eu faço para me tornar, para falar em público melhor, para me tornar um orador melhor? Praticando, 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 praticando. Se colocando nessa situação, não tendo medo de errar, não tendo medo de falar, não tendo medo de estudar, não tendo medo de reunir repertórios. Pessoal, eu sempre bato na tecla aqui do quê? Da importância da literatura. A importância da literatura para que você se utilize dela como o recheio do bolo. O recheio do bolo da escrita, o recheio do bolo da comunicação verbal, o recheio do bolo da interpretação. Quando você vai interpretar um filme, você se utiliza dos repertórios da literatura. Quando você vai interpretar uma pessoa e o comportamento dela, você vai se utilizar dos repertórios da literatura, porque a literatura ela é a reunião das possibilidades humanas.
Você nunca foi à guerra, por exemplo, mas você pode ler um livro de pessoas que foram. Você, em algum grau, em alguma medida, você terá ali uma experiência. É claro que não igual, mas alguma experiência você vai ter. Algum traço, alguma lembrança sobre aquilo você vai ter. Então, a literatura é fundamental para que você adquira repertório, para que você adquira conteúdo e que você preencha, portanto, ali o seu discurso. Beleza? Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de comentar o vídeo. Pessoal do ao vivo, muito obrigado, tá? Pelos nossos encontros, por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado por vocês estarem participando do grupo. Fico muito feliz e eu espero que vocês tenham anotado e que vocês façam bom uso dessas 5 dicas. Se vocês seguirem essas 5 dicas, a sua capacidade de comunicação ela vai aumentar de forma exponencial. E quanto mais você estuda, quanto mais você conhece seu público, quanto mais você se interessa, quanto mais você utiliza-se do ritmo e da entonação, e quanto mais histórias você coloca, tá? E quanto mais histórias você coloca no seu discurso, melhor, né, será e mais eficaz será a sua oratória. É claro, pessoal, que você vai gaguejar, eu gaguejei várias vezes. É claro que você vai se perder, eu me perdi várias vezes aqui. É claro que não é fácil manter a vibração e, né, o ânimo durante todo o período. Contudo, se você tem interesse genuíno, se você gosta daquilo, você vai fazer como se você estivesse fazendo para alguém que você ama. Beleza? Um abraço, um beijo em todos e até o nosso próximo encontro. Se inscreva no canal do YouTube, eu vou colocar o canal do YouTube lá do nosso grupo. Se inscreva no canal e participe das próximas aulas, beleza? Um abraço a todos, pessoal. Fique com Deus. Boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!